Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui, a mais uma aventura na disciplina de História. Sou a professora Roberta Duarte e estarei junto com vocês na aula de hoje, tá? E para hoje, a nossa aventura, histórica vai ser aí através de uma viagem no tempo. Vou convidar vocês para fazer essa viagem comigo e a gente vai fazer uma viagem aí há mais ou menos 6.000 anos atrás. Olha que viagem longa! E sabe onde nós fomos parar? Na Mesopotâmia. Quero saber aí, vocês já ouviram falar nesse termo Mesopotâmia? O que será esse assunto, professora? Pois bem, nós vamos nos aprofundar na aula de hoje. A gente vai estar conhecendo aí um pouco desse território, que região foi essa, tá certo, da Mesopotâmia, tá bom? Entender um pouco as características dessas primeiras civilizações que habitaram esse território, assim como também, que é um fator bem importante, perceber a importância do legado de todos esses povos para a gente. Porque uma população que viveu lá 6.000 anos atrás, que produziu vários tipos de artefatos, que produziu vários tipos de expressões artísticas, porque o que eles produziram lá atrás é tão importante para a gente. Tudo isso a gente vai entender na aula de hoje, tá? E aí agora eu convido vocês a dar uma olhada aí nesse mapa, tá? Nós fizemos essa viagem no tempo e nós fomos parar aí numa área bem desértica, ali mais ou menos localizado na área do Iraque, onde fica localizado o Iraque atualmente, tá? Nós fomos parar aí nas terras da Mesopotâmia. E o que significa Mesopotâmia, gente? É um nome que vem da Grécia, tá certo? Grego. E ele significa nada mais do que terra entre rios. Meso significa meio e Potâmia era como os gregos chamavam os rios, potamos. Então, por isso que se chama Mesopotâmia, terra entre rios. Porque, como vocês podem localizar aí nesse mapa, nós temos a presença aí de dois rios importantes, que é o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? E ao redor desses rios e no meio desses rios passaram, aí há 6.000 anos atrás, a estar localizado ali pequenos grupos de populações que foram chegando e foram ficando ali nesse território, ocupando esse espaço, por justamente ser um espaço onde eles poderiam ali sobreviver por causa da presença desses rios, que ajudava muito na questão da agricultura, como também aí na questão do pastoril, do cuidado ali do trato com animais. Então, por isso que a Mesopotâmia é chamada daí de terra entre rios, tá? E a gente vai ver que a Mesopotâmia, ela não é um país, ela não é um continente, na verdade é uma região que foi habitado por vários tipos de povos, dentre eles os babilônios, os cadeus, os sumérios, os assírios e tantos outros povos que fizeram parte da história dessa região. E é um pouquinho acerca dessa população que nós vamos conhecer na aula de hoje, tá? Agora, eu vou convidar vocês a conhecer um pouco sobre as características gerais desses povos. Como é que era o dia a dia deles, Como é que eles se relacionavam, como eram as relações comerciais, como era a questão da política, para que vocês entendam pouco a pouco como era esse dia a dia. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a questão da sociedade, como ela estava estruturada, tá? Nós tínhamos aí uma sociedade estamental. E o que significa isso, professora? Uma sociedade estamental é uma sociedade em que existem esses clãs, e que dificilmente, gente, era quase impossível ter qualquer tipo de mobilidade social, ou seja, um artesão virar um rei, um sacerdote virar um rei. Então, essa mobilidade, essa mudança de classe social era quase inexistente. Então, se na minha família, eu não era uma família de artesão, então eu nascia e morria artesã. Se eu nasci uma camponesa, eu nascia e morria uma camponesa. Então, dificilmente, a não ser que, um rei se agradasse, da minha família e desse algum título ali diferente, e isso quase nunca acontecia, existia aí esse tipo de mobilidade, tá?
Então vamos aí, eu convido vocês a olhar aí essa pirâmide e a gente vai ver que nessa sociedade existiam ali o rei, que está no topo dessa pirâmide social, tá? Ele era realmente o grande responsável ali por estar comandando a área administrativa do seu estado, a área militar, a área econômica. Então ele estava ali dando todas as diretrizes, tá? Abaixo dele nós temos ali os sacerdotes. E esse nome relembra está ligado à questão da religião. Então eram eles que estavam ali direcionados, eles estavam presentes nos templos existentes para dar esses direcionamentos ali com relação às questões religiosas. Nós tínhamos ali também no terceiro escalão os militares, né, o grande grupo de militares, porque como nós sabemos, nessa época, era uma época assim que existia muito essa questão de conflitos, né, territoriais, porque as terras estavam ali sendo conquistadas o tempo todo, um povo dominando o outro. Então, esse grupo aí de militares era muito importante para a sociedade também. Nós tínhamos também, gente, os artesãos, que eram os grandes responsáveis aí pelos trabalhos manuais, pela elaboração de elementos que iriam ser utilizados, e objetos, né, em gerais, que iriam ser utilizados ali no dia a dia daquela sociedade. Abaixo dos artesãos, nós temos um grande grupo ali de camponeses, tá? Os camponeses eram um grande grupo ali de pessoas que estavam ligados ao campo. Então, eles trabalhavam ali na agricultura, no trato com os animais, na questão da pesca. Então, era um grupo ali que estava ligado a essa questão dos trabalhos manuais ligados ao campo, tá? E aí, por fim, nós temos o grupo aí dos escravizados. Uma particularidade importante, gente, é que na Mesopotâmia, os escravos eram adquiridos através das guerras, dos conflitos entre os povos. Então, quando os povos ali dominavam uns aos outros, eles faziam ali alguns grupos de escravos, tá certo? Daquela outra população que foi dominada. E aquele grupo se tornava escravo, né, daquele novo estado. E a partir dali eles passavam a fazer alguns tipos de serviços, né, braçais, de acordo com o que era denominado para eles, tá? Então, ao contrário do que se pensa, assim, a grande massa de trabalhadores da Mesopotâmia, eles não eram escravos. Pelo contrário, eles eram os camponeses. Mas existia, assim, ali um grupo de escravos que fazia parte dessa sociedade, certo? E agora a gente vai conversar um pouquinho também sobre o aspecto da religião. Que tipo de religião eles praticavam naquele período, né? Aquele período era caracterizado por a gente ter uma religião politeísta, que não só os mesopotâmios, né, eles eram politeístas, mas também vários povos, né, que geralmente estavam ali habitando aquelas terras vizinhas. E o que significa essa religião politeísta, tá? Vamos prestar bem atenção a esse termo. Poli quer dizer muitos deuses, na verdade. Eles acreditavam em vários tipos de deuses. E esses deuses geralmente estavam ali atribuídos a formas humanas e a formas de animais. Então a gente vai ver às vezes assim, um deus do sol que tem um corpo de humano e uma cabeça de algum tipo de animal, um deus da morte, um deus da natureza, um deus da lua. Então eram vários tipos de deuses que eram adorados nos templos. E esses deuses protegiam cada uma das áreas deles, tá certo? E sempre estavam ali atribuídos a esses dois tipos de representações, tanto uma representação humana como uma representação animal, tá? Um outro aspecto interessante também é a questão da economia. Como eu já adiantei para vocês, a economia deles era baseada basicamente na agricultura, como vocês podem estar observando aí na imagem que eu estou mostrando aí ao lado, né? Uma outra característica bem importante aí da sociedade desses povos que habitavam aí a região da Mesopotâmia era a questão deles serem caracterizados ali por serem uma sociedade hidráulica. E o que é que quer dizer isso, professora? Significava, gente, que todas as atividades deles, econômicas, políticas, sociais e culturais, estavam ligadas aí à questão dos rios. Lembra que eu falei para vocês lá no início, e até a gente viu naquele mapa, que a Mesopotâmia ali estava localizada entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Desses rios, eles não se localizaram ali por acaso, tá? Porque ali era uma região desértica. Então, eles estarem ali morando ao lado desses rios ajudava e contribuía de diversas maneiras, porque a partir daquele momento eles poderiam tirar ali o alimento deles do rio, que no caso seriam os peixes, eles poderiam utilizar essas águas
para ajudar ali na questão da agricultura, no alimento dos animais e ali também para o próprio alimento deles, né, a questão de beber água também. Eles poderiam ajudar principalmente na questão aí, gente, de locomoção, o transporte de materiais e pessoas, né, entre as comunidades, entre os estados e aquelas cidades que ali existiam, né, e ajudava também nessa questão comercial, tá? Nessa época não existia uma moeda, a troca não era feita através de moeda, existia uma troca de materiais. Então, por exemplo, eu aqui da minha cidade, né, eu viajava aí nos rios e trocava o material que eu tinha, ali os alimentos que eu tinha por outros alimentos que você plantava. E assim funcionava aí essa relação comercial, tá? E agora a gente vai conhecer um pouco de povos que habitaram aquela região. Eu falei para vocês que foram vários povos, né, que ali habitaram a região ali da Mesopotâmia. Mas eu trouxe aí 3 povos em especiais, por causa de muitas coisas importantes que eles fizeram e deixaram aí pra gente, tá? Os primeiros povos, assim, um dos primeiros povos que habitaram aquela região foram os sumérios, tá? E eles são conhecidos, assim, quando a gente fala em Suméria, a gente conhece logo eles por serem muito bons artesãos. Isso mesmo, eles são povos assim, muito bons nessa questão de artesão e principalmente nessa questão de arquitetura e construção, tá? Eles desenvolveram vários tipos de construções bem importantes e dentre eles, famosos templos que são conhecidos até hoje como zigurates, tá? Esses templos funcionavam como um templo religioso, assim como também com um espaço, né, onde realizavam ali as trocas comerciais. E, acima de tudo, uma das principais assim, legados desse povo para a gente foi o princípio de uma escrita. Isso mesmo, porque até aquele momento, gente, não existia ali uma escrita, uma maneira com que os povos se comunicassem através de algum tipo de alfabeto, signo. E foram aí os sumérios que criaram essa primeira escrita, que se chamava aí uma escrita cuneiforme. Tá? E como era essa escrita? Como vocês podem observar aí na imagem, eles utilizavam aí uma grande placa de argila e nessa placa de argila eles iam fazendo ali com um pedaço ali de bambu, eles iam criando signos, símbolos que representavam ali vários tipos de mensagens que eles queriam passar. E foi dessa maneira, gente, que a história deles conseguiu chegar até a gente. Porque a gente, né, os historiadores foram lá nas escavações e conseguiram ter acesso a essas grandes placas que traziam um pouco da história e do dia a dia desses personagens aí pra gente. Vê que legal. E outra curiosidade também é que sem os sumérios a gente não teria aí descoberto a roda. Isso mesmo, eles foram grandes descobridores aí da roda, os grandes inventores dessa tecnologia que nos ajuda tanto atualmente, né? Bem que interessante. E agora a gente convida vocês aí a conhecer um pouco sobre os babilônios, tá? Com certeza vocês já devem ter ouvido aí falar sobre os impérios babilônicos, sobre a questão dos jardins suspensos da Babilônia, que é um termo bastante muito utilizado ultimamente. E os babilônios, que também eram conhecidos no período como amoritas, eles eram um importante centro comercial ali urbano, tá certo? Ali dessa região ali da Mesopotâmia. E eles ficaram conhecidos também porque eles criaram vários tipos de códigos, leis, tá certo? Que na época assim não era tão comum. Na época não existia isso de criar um tipo de lei para organizar a sociedade. E eles foram os primeiros assim a criar isso também. E aí uma das primeiras leis que eles criaram, que ficou assim bastante conhecida, foi o Código de Hammurabi, que era baseado na lei do talião, que significa olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você roubasse algo de mim, eu poderia roubar algo de você. Se você me machucasse, me desse um tapa, eu poderia dar um tapa em você. Ou seja, aquilo que você fizesse contra mim, eu poderia fazer contra você também. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Vê que interessante essa lei, né? Então, a Babilônia ficou conhecida aí e essa tradição realmente jurídica, né, para a história, né? Sendo um dos primeiros povos a criar algum tipo de legislação. E, por fim, nós temos aí os assírios, tá? E eles, quando a gente fala em assírios, gente, a gente lembra logo dessa questão militar. Eles eram bastante conhecidos aí pela sua organização militar, porque eles eram, assim, militares muito bons e sempre que eles participavam de algum tipo de guerra ou conflito, eles sempre estavam ali à frente, porque as táticas de guerra deles eram muito boas e também muito cruéis, tá?
E por desenvolverem ali aquelas táticas de guerra, eles eram muito habilidosos também, desculpa aí, no trabalho metalúrgico, ou seja, eles manipulavam muito bem ali os metais para criar os tipos de ferramentas que eles precisariam ali para suas guerras ou conflitos, certo? E dessa maneira, a gente vai encerrando aí a nossa viagem pelo mundo da Mesopotâmia. A gente pôde conhecer aí um pouco das características gerais desses povos, né, que habitaram ali aqueles territórios, como também conhecer um pouco mais sobre os 3 povos que ali habitaram, que foram os sumérios, os babilônios e os assírios, tá? E agora eu convido vocês a conhecer o nosso desafio da aula de hoje, que diz o seguinte: você foi convidado por um museu famoso da sua cidade para auxiliar uma equipe de especialistas na montagem de uma exposição chamada Os Tesouros da Mesopotâmia. Para isso, você precisará realizar as seguintes atividades. Primeira, vocês vão precisar descrever 3 principais legados dos povos que habitaram a região da Mesopotâmia para a nossa sociedade. Pensem aí direitinho no que conversei com vocês. Que tipo, de artefatos ou aspectos culturais ou coisas que eles criaram que ainda hoje nós utilizamos? E aí? Vamos lá? Agora o desafio número 2. Vocês vão ter que aí realizar uma pesquisa sobre os jardins suspensos da Babilônia, tá? Como seriam esses jardins? Lá na Babilônia, eles construíam jardins em cima das casas, sabe? Em cima dos prédios, em cima dos templos. E quem vinha de longe pensava que aqueles jardins ali estavam suspensos, ou seja, que eles estavam voando. Então, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre isso. Por quê? No terceiro desafio, vocês vão estar aí sendo desafiados a retratar através de um desenho como seriam esses jardins. Imagine que seu desenho poderá compor a exposição do museu da sua cidade. Por isso, capriche muito aí na criatividade. E é isso, gente. Estamos encerrando aí mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado da temática, e da nossa viagem histórica, da aula de hoje. E é isso aí. Até o próximo encontro.